Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Eu ensino a correr 5 quilômetros em 60 dias, saindo do zero, de acordo com as características, então respeitando a individualidade biológica de cada aluno. Então, cada um tem um treino específico dentro do nosso projeto. Antes da gente dar início ao conteúdo da aula de hoje, a aula 2, e a gente recapitular o que a gente viu na aula 1, então na aula que nós fizemos na segunda-feira, eu te faço um convite para assistir os depoimentos dos meus alunos que já passaram pelo projeto e hoje estão um pouquinho mais adiante, mas eles fizeram o mesmo projeto que vocês irão participar, então deram início no mundo da corrida da mesma forma. Então assiste a seguir os depoimentos do Rafael, do Roberto, do Varley e das meninas, da Zana e da Margarete. Então, se você quer ver como os nossos alunos estão transformando as suas vidas e alcançando resultados incríveis com o nosso método, assista os depoimentos reais de quem já experimentou e comprova a eficácia do nosso programa. A prova social está aqui. Não perca a oportunidade de fazer parte desse sucesso. Você também! Olá pessoal, o meu nome é Rafael e gostaria de compartilhar para vocês como a corrida mudou minha vida. Há 8 anos atrás, me juntei nesse projeto incrível da professora Lívia, correndo ao 0 ao 5K em 60 dias. Isso só não melhorou minha saúde, mas teve um impacto incrível na minha vida financeira. Eu tendo várias promoções no trabalho e isso teve impacto direto em todos os aspectos da minha vida. Quero encorajar todos vocês a correrem. Não importa de onde você é, a corrida é para todas. Tenho certeza que você também terá essas mudanças fantásticas na sua vida. A corrida ela não só modificou a vida do Rafael, mas como modificou também a vida do Roberto. Então assiste a seguir o depoimento do Roberto sobre o nosso projeto do 0 a 5 quilômetros. Boa tarde pessoal, meu nome é Roberto. Eu faz 2 anos mais ou menos eu entrei nesse projeto do 0 aos 5 quilômetros. E para mim foi uma qualidade de vida assim que eu ganhei, com emagrecimento, com saúde bastante, além das corridas. Conheci muitas pessoas novas nesse projeto e amigos que eu fui fazendo ao longo do tempo nas corridas. Então eu quero fazer um convite para vocês, bora correr com a gente então nesse projeto do 0 aos 5 quilômetros, bora lá! Agora, você já assistiu o depoimento do Rafael, você já assistiu o depoimento do Roberto, eu te convido a ficar um pouquinho mais e assistir só mais esse depoimento, que é do Varley, que ele participou do projeto e hoje ele já alcançou um degrau acima. Então assiste o depoimento do Varley e veja o que ele tem para te contar sobre o projeto. Olá Lívia, tudo bom? Acabo de fazer meu treino de hoje, queria agradecer aí porque foi através do projeto de correr 5 km em 60 dias que eu consegui começar a correr de uma forma correta, né, de uma forma ordenada com os treinamentos. E tô aí, hoje fiz meus 15 km, tá tranquilo, foi bem passado, e evoluí bastante. Tá, obrigado, um grande abraço para você. Já assistimos os depoimentos dos meninos, do Rafael, do Roberto e do Varley, e agora a gente vai para o depoimento das meninas. Na verdade, elas foram fazendo uma montagem com as fotos, né, com as plaquinhas da distância que elas alcançaram. Foi uma proposta que eu fiz para os alunos e eu vou narrar o que aconteceu com elas, né, nesses anos. Então, desde que a gente começou a treinar. Então, assiste agora o depoimento da Zana. A Zana Andréia, eu conheci ela em 2017, então nesses 6 anos a Zana mudou muito a vida dela, particularmente nos últimos 2 anos, né? Então durante a pandemia para cá, a Zana mudou muito a vida dela. Acompanhe a mudança que a corrida fez na vida da Zana. Essa é a Zana, a história de uma mulher comum que decidiu mudar de vida, acreditou no nosso método, participou da primeira turma do projeto 0 ao 5K, foi evoluindo nas distâncias, alcançou a distância de 21 quilômetros e emagreceu mais de 20 quilos. Parabéns, Zana! No início desse ano, a Zana me mandou essa foto onde saiu do manequim 48 para o 40. E agora acompanhe a mudança que a corrida fez na vida da Margarete. Margarete, eu conheci ela numa academia onde eu era instrutora
de musculação, então eu tinha recém retornado da licença maternidade, conheci a Margarete, começamos a conversar, ela viu eu correndo na esteira, falei para ela da paixão que eu tinha pela corrida. Nesse momento eu estava em depressão, então a corrida me ajudou a sair da depressão, né, vencer essa doença. E a Margarete via isso, né, via o quanto eu estava mudando na pele todos os dias, porque ela me acompanhava. Então a Margarete quis começar a correr, disse que era um sonho muito antigo que ela tinha, mas que acreditava que não era possível, porque ela era muito velha, as pessoas diziam para ela, tu já tem mais de 50 anos, tu não vai correr. Então veja o que a corrida fez na vida da Margarete. Essa é a Margarete, ou Marga, como é conhecida por nós. A Margarete começou a correr em 2017, participou do projeto do 0 ao 5K, foi evoluindo nas distâncias. Em 2022 ela correu a primeira meia maratona. A Margarete, ela dá um show de disposição, de bom humor, de energia, de vitalidade. Esse ano ela completará 60 anos. A Margarete é prova de que nunca é tarde para começar. Viva Margarete, a prova viva de que nunca é tarde para começar. Desde que a gente tenha essa energia, essa vontade, que realmente a gente queira mudar. Então, se tu tá achando que tu tá muito velho ou muito velha, tira isso da cabeça, tá? A corrida nunca é tarde para começar, desde que tu tenha condições de saúde, ó. Agora que tu já assistiu o depoimento deles, conheceu um pouquinho da história de cada um, as suas características, né, suas particularidades, deixa eu te contar quem eu sou, porque a gente já tá há vários minutos aqui na aula. E se tu tá chegando agora e não me conhece, deixa eu te contar rapidinho, assim, rapidinho. Eu sou a Lívia, eu tenho 33 anos, eu sou criadora do método, onde eu ensino as pessoas a saírem do zero e a correr 5 km. Então já mudei a vida aí de mais de 600 pessoas ao longo de todos esses anos. Sei que só tenho uma carinha de 15 anos, mas eu tenho 33 anos, então eu entrei na faculdade muito novinha, com 17 anos eu entrei na faculdade, me formei em Educação Física. Atualmente sou estudante de nutrição, já vou me formar no final do ano que vem para trabalhar com nutrição esportiva também. Tenho uma menina, então tenho a Luísa, que tem 6 anos, e tenho mais 4 cachorrinhos, né? 4 filhotes. Então amo a corrida de rua. A corrida de rua sempre fez parte da minha vida, né? Então eu não lembro da minha vida antes da corrida. Comecei a correr muito nova, né, gente? Então com 17, 18 anos já corri de forma regular. Então agora a gente vai fazer uma pincelada, um resumão do que a gente viu na aula 1. Não te preocupa que se tu não assistiu a aula 1, tu vai ter acesso lá, vou compartilhar o link com vocês conseguem acessar a aula 1, tá? Então vamos agora um resumão da aula 1 para depois a gente dar início ao nosso conteúdo da aula 2. Antes da gente dar início ao conteúdo da aula de hoje, vou fazer um breve resumo, né, do que nós vimos na primeira aula, que foi na segunda-feira. Então, na nossa primeira aula, a gente falou sobre como surgiu, né, o projeto 05K, contei um pouquinho como foi a minha trajetória na corrida de rua, né? Como eu comecei e me tornei uma corredora, assim, e nunca mais parei, me tornei uma corredora assídua. Conversamos sobre algumas lições que eu aprendi, né? Então compartilhei com vocês 6 lições que eu aprendi, né? As mais importantes, assim, no meu ponto de vista. A primeira é ter persistência, né? Então não desistir no começo. A segunda, que pequenos passos importam, então ir na direção correta, não ir rápido na direção errada. Terceira, dividir as nossas experiências. Então temos no grupo no WhatsApp, desde para a gente dividir as nossas experiências de treinos até as experiências de prova. Quarta lição que eu aprendi, metas possíveis de ser alcançáveis. O que significa isso, Lívia? Correr 5 km em 60 dias é uma meta alcançável. Correr 42 km em 60 dias do zero não é uma meta alcançável. Quinta lição, manter-se flexível, recalcular a rota se for necessário. Sexta lição que eu aprendi é celebrar as pequenas conquistas. Então, com os nossos parentes, com os nossos amigos, nas redes sociais, a gente tem que comemorar. Falamos também na primeira aula sobre o princípio da individualidade biológica, que é o princípio, né, um dos princípios do treinamento físico que ele está presente no nosso projeto. Significa que somos seres diferentes e que cada um dentro do projeto vai ter treinos diferentes. Falamos sobre os benefícios da atividade física, principalmente sobre os benefícios da corrida. Ela melhora o nosso sono, reduz o estresse, melhora o sistema cardiovascular, além de ser um parceirão se tu tá no processo de emagrecimento ou se tu pretende começar um processo de emagrecimento. Porque a corrida ela tem um alto gasto calórico, né, em relação à caminhada e outras modalidades. Vimos na primeira aula, para a gente começar,
Tudo que a gente tem em casa é o necessário. Então é uma camiseta, é uma calça, uma bermuda e um tênis. Vimos o que precisamos de fato para começar, que é a gente ter saúde, a gente organizar os nossos horários, as nossas metas, a gente definir o nosso percurso, então às vezes organizar a rotina com o filho, né? Se vai antes do trabalho, se vai depois. Vimos e fizemos também, espero que vocês tenham feito comigo, exercícios de aquecimento, né? Então eu coloquei o quadro aqui atrás, escrevi no quadro. Fizemos uma mini aula, então dei exemplos de aquecimento, exemplos de treino para vocês fazerem, né? Fizemos também um desafio, né? Que eu espero que todos tenham colaborado. Então tivemos o desafio de fazer 1 quilômetro o mais rápido que a gente pudesse e compartilhar lá no Strava ou nas redes sociais. E conversamos também sobre o poder da decisão, sobre o poder do agora. Se tu tá aqui, tu decidiu mudar, não pensa, tá? Às vezes a gente, vou deixar para depois, eu vou deixar para depois. E eu vou falar para vocês, eu tenho gente aqui assistindo a aula que entrou em contato comigo, que participou da primeira aula do projeto, lá quando eu validei o método, em novembro de 2022. Então eu tenho pessoas aqui que estão me assistindo na live, que já poderiam ter tomado a decisão, que aí, vou esperar virar o ano, né? Então 2023 eu começo, e 2023 começou e já está terminando e a pessoa ainda não tomou a decisão. Então eu espero que aqui na live eu só tenha pessoas realmente comprometidas a fazer diferente, a não procrastinar. Se tu tá aqui, se realmente tu quer mudar, tu quer começar a correr, tu quer mudar a tua vida com a corrida de rua, não adia mais, tá? Toma a decisão agora, não deixa para depois o que tu pode fazer hoje. Agora vamos dar início ao conteúdo da segunda aula. Na segunda aula a gente vai falar sobre os 6 pilares fundamentais da corrida de rua. Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. Então o primeiro pilar que eu considero assim essencial para que tu tenha sucesso na corrida de rua é o pilar do sono. Então, eu acredito que é o assunto talvez seja mais negligenciado por aqui. A falta de sono, ela pode te deixar cansado, fazendo com que as tarefas elas fiquem mais difíceis de serem realizadas, assim como no nosso dia a dia ou no nosso trabalho. Então, quando a gente dorme mal, a nossa concentração ela pode ser afetada, né? Então, causando inclusive prejuízos na nossa rotina. Sabe aquela pessoa que tá mal-humorada? A gente vê muito com criança, né? Então, pra quem não sabe, eu tenho uma filha de 6 anos. A Lulu, quando ela tá irritada, gente, é batata. A criança não dormiu ou tá muito próximo do horário de dormir. Então, o mau humor, ele é uma resposta muito comum à privação do sono, né? Fazendo com que os nossos relacionamentos, eles sejam mais desafiadores. Então, nesse dia que a Lulu dormiu super pouco, olha, tem que ter muita paciência, sabe, para conversar com ela e entender que ela tá tendo aquela atitude por causa do sono. E com nós adultos, gente, não é diferente, né? E o sono, ele tem um papel, assim, importantíssimo na recuperação e no desempenho. O que a gente tem que pensar? Que corpo cansado não rende, então, portanto, ele não vai evoluir. Ou seja, se nesse dia que tu tem o treino previsto lá de corrida para fazer, tu dormiu pouco, trabalhou muito, sei lá, dormiu 2, 3 horas e tu tem um treino para realizar de corrida e tu poderia dormir 1 hora a mais, neste caso é preferível que tu durma um pouco a mais e faça o treino de corrida junto com o treino de fortalecimento que é no outro dia, né? Além do que, a privação do sono, gente, ela está associada a vários problemas de saúde, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas o aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade estão relacionados diretamente com a privação do sono, né? Então, com a falta de sono. A população média dorme ali 4, 5 horas por dia, isso é muito prejudicial. A gente deveria dormir ali entre 7 horas, 6 a 8 horas, né? Então, para a gente melhorar o nosso sono, que é um dos pilares essenciais para que a gente tenha êxito na corrida, eu trouxe algumas dicas para a gente melhorar a qualidade do nosso sono, né? Primeira delas, então, vamos estabelecer uma rotina. Por exemplo, vá dormir todos os dias no mesmo horário. Óbvio que se tu puder, né? Então, se tu é uma pessoa que trabalha e sempre no mesmo horário, né? Então, por exemplo, das 8 da manhã às 6 da tarde, vai fazer teu treino depois, te organiza para chegar em casa e para estar dormindo
às 10 horas da noite, tu vai precisar levantar às 6. Então, das 10 às 6 horas, né, tu vai demorar um pouquinho para dormir, digamos que tu durma ali 10 e meia. Então, tu vai ter ali 7 horas e meia de sono. Então, mantenha o quarto o mais escuro possível e silencioso. Então, já existem cortinas blackout que elas bloqueiam totalmente a luz, né? Para evitar estímulos antes de dormir, então evitar mexer no telefone, evitar mexer no computador. Se tu vai deitar às 10, pelo menos às 9, né? Já não desliga a TV, já vai fazendo a higiene do sono, já para de mexer no telefone. Outra dica, evitar comer comidas muito pesadas, então muito gordurosas ou em grande quantidade, pois pode também atrapalhar a tua noite de sono. O que pode atrapalhar também a nossa noite de sono? Cafeína, então café e bebidas com álcool, né? Então bebidas alcoólicas, evitar de dormir. Se não conseguir evitar de tomar o café, toma lá o café descafeinado, né? Então consuma cafeína ali, se tu vai dormir às 10 até às 16, 17 horas no máximo. Antes de dormir, tu pode fazer uma rotina, né? Então acrescentar pequenos hábitos, como fazer uma visualização de como será o teu dia seguinte. Tu pode ler umas páginas do livro, tu pode tomar um banho assim, bem relaxante. Então, como é que tu pode organizar o teu dia, né? Faça a visualização, assim, amanhã, hoje é quarta-feira. Na quinta-feira eu preciso, vou dar o meu exemplo, tá? Eu preciso sair de casa às 5h20 da manhã, eu tenho aulas das 6 às 7, depois eu tenho aula às 7h30, depois eu vou treinar às 9, então eu saio da aula às 8h30, vou treinar às 9, das 9 às 11, 11h30 eu tenho aula, então eu preciso 10h30 estar no banho para dar tempo de eu lavar o cabelo, me arrumar. Então faça a visualização de como será o teu dia seguinte. Nisso, tu já consegue, assim, por exemplo, encaixar algum pequeno hábito que tu queira. Então, eu sei que eu vou ter esse tempinho de intervalo, eu posso ler essas 3 páginas do livro aqui, eu posso responder aquele e-mail lá. Então, não necessariamente tu precisa ir para a cama respondendo ali as demandas que ficaram pendentes. Tu pode fazer isso no outro dia. Muito importante a gente não consumir grandes excessos de comida de noite, gente. Então, estamos falando aqui em qualidade de vida, em exercício físico. Então, antes de dormir, pelo amor de Deus, nada de enfiar os pés pelas mãos, né? Nada de comer, que nem a gente fala aqui, o boi por uma perna. Faça uma refeição leve, né? Então, acredito que todo mundo aqui já sabe da importância de uma alimentação balanceada, né? Então, se a tua necessidade é 1.600 calorias distribuída ao longo do dia e tu vai fazer 4 a 5 refeições, cada refeição vai ter em média ali 500 calorias, 400 e pouco. Se tu comer um X, já tem ali umas 1.000 e poucas calorias. Então, tu já vai dormir com aquela sensação assim, de estufamento. Então, se tu quer ter uma noite de sono, não faça isso, tá? Faça uma refeição ali balanceada, equilibrada, uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de carboidrato, um saladão, né? Ou se estiver frio na tua região, um creme e vá dormir. Então, uma boa elaboração de um prato é 50% do prato de legumes, vegetais, então salada, bota ali. Aqui em Porto Alegre é comum alface tomate, tá? Bota alface, tomate, 3 tipos de salada, faz ali um refogado, então bota, sei lá, cenoura, abobrinha, vagem. E nos outros 50% vai dividir em 2. Então, dos outros 50% vai dividir em 2 partes de 25. 25% proteína, daí pode ser de origem animal, vegetal, né? E os outros 25% uma fonte de carboidrato. O que poderia ser? Então, saladão de um lado, né? Metade do prato, saladão, verdura. 25% pode botar ali 2 ovos, uma proteína lá do tamanho da palma da tua mão. E na partezinha de baixo, então bota ali ou batata, ou arroz, ou massa, ou polenta. Escolhe a fonte que tu quiser de carboidrato, tá? Só te dei um exemplo aqui para que fique claro e que tu consiga entender de que forma que o sono ele é importante na atividade física e quando a gente come demais, a gente não dorme bem, a gente chega a ter pesadelo, tem azia. Então, se tu quer mudar de vida, melhorar a tua qualidade, faça uma refeição leve. Combinado? Então vamos ao segundo pilar agora. O segundo pilar é a hidratação. Algo tão simples, mas que às vezes passa batido
E tenho certeza que se as pessoas soubessem da importância de entrar numa prova ou num treino hidratado, tenho certeza que todo mundo andaria com uma garrafinha de água. Então, portanto, a hidratação é um dos pilares essenciais da corrida de rua. Vamos pensar que durante a corrida, o nosso corpo, ele gera calor, né? A gente transpira. Então, o suor, a transpiração, nada mais é que um mecanismo de resfriamento natural do nosso corpo. Então, é importante que a gente tenha líquido para a gente poder desidratar e fazer o processo da resfriação. Só que como que tu vai desidratar, né, perder líquido se tu não estiver consumindo água em quantidades suficientes, né? Então, um corredor desidratado, ele pode ter, gente, o termo é hipertermia, né? Ele pode ter aumento da temperatura, aumento perigoso da temperatura corporal e em casos mais severos pode levar a óbito. A hidratação, ela pode prevenir, inclusive, cãibras. Então, se tu vê um corredor lá alongando no meio da prova, tu pode ter certeza que ele desidratou, né? Então, ele não deu atenção para a hidratação durante a corrida, neste caso, e nem antes. Ou já chegou desidratado, ou desidratou durante a prova ou o treino, perdeu sais minerais, a gente não transpira só água, perdeu sais minerais, ou seja, não fez a reposição também, e fez com que ele tivesse uma cãibra. Aí, as pessoas me perguntam, tá, Lívia, mas será que só a água é suficiente durante uma prova? Já que tu falou dos sais minerais? Depende. Se for uma atividade mais extensa, né, então uma atividade de 1 hora, 2 horas de duração, sim, tu deverá utilizar as bebidas isotônicas para fazer a reposição dos eletrólitos, né? Então, o que são bebidas repositoras? Tem várias marcas, tá? Powerade, Gatorade, tem outras que tu compra e tu mistura na água, então é um pozinho, né? Ainda existe muita discussão, muitas crenças, né, sobre as bebidas isotônicas. Tem gente que toma como formato de suco. Ah, Lívia, eu tava lá no mercado, eu tomei. Tem caloria, tá? A gente não deve sair tomando as bebidas isotônicas dessa forma. Mas durante a corrida de rua, é importante, né, se for atividade com mais de 1 hora de duração, tu intercalar. Então, consome 200 ml de isotônico, 200 ml de água, 200 ml de isotônico, 200 ml de água, faz a reposição de sal também, de cápsula de sal. Então, a hidratação, quando falamos, não é somente água, né? Então, é água, é o isotônico, é fazer reposição do sal também, tá? Dias normais, a gente deve consumir o nosso peso vezes 35 ml para saber a quantidade de água. Então, eu peso 60 quilos, vou multiplicar 60 vezes 35, vai dar a quantidade de água que eu preciso consumir. Outro pilar importante é o pilar da nutrição. Então, a gente precisa saber quais são os nutrientes essenciais para nós corredores. São várias fontes de nutrientes. Temos os macronutrientes e os micronutrientes. Um macronutriente que tem sido muito castigado nos últimos anos, né, é o carboidrato. Coitado do carboidrato, tá? Coitado do pão cacetinho, não sei como é que chama aí, que em Porto Alegre é cacetinho. Coitado do pão, tá, gente? Os carboidratos, eles são a principal fonte de energia pra gente, né? Então, para nós corredores. Então, alimentos ricos em carboidratos incluem massas, arroz, pão, aveia, fruta, mandioca, tapioca. Então, esses alimentos são fontes de carboidrato. O que é o leite, Lívia? O que são os peixes? O que são as leguminosas? São proteínas, são outro macronutriente. A gente não consome só carboidrato, não consumimos só proteína, tá? Antes da corrida, a gente pode consumir uma fonte de carboidrato. Quando voltarmos da corrida, a gente deve ter o carboidrato e a proteína. Eles andam casadinhos, juntinhos, para que a gente acelere o nosso processo de recuperação. Quando falamos em alimentação intratreino, pré-treino e pós-treino, nunca é uma única refeição capaz de fazer com que tu tenha um resultado legal ou uma única refeição capaz de avacalhar. É o somatório, digamos que seja o recordatório das últimas 24 horas, talvez até um pouquinho mais. Então não adianta, por exemplo, tu fazer um belo de um café da manhã, se no outro dia tu não comer nada, tu já entrou com restrição de nutrientes ali para fazer o teu treino.
Por isso, da importância de uma alimentação equilibrada. Lívia, só as proteínas e os carboidratos? Não. A gente tem também as gorduras saudáveis, né, que elas desempenham um papel na produção de energia a longo prazo. O que são alimentos fontes de gordura? Abacate, as oleaginosas, são nozes, amendoim, castanhas, azeite de oliva, também são boas fontes de gordura. A gente precisa também de vitaminas e minerais, então inclui as vitaminas como a vitamina C, a vitamina E, além de minerais como ferro, magnésio, que são essenciais para a saúde e para o desempenho. E a água também, gente, voltamos a falar da água. A hidratação, então o consumo de água, não é somente durante a prática de exercício, é durante toda a nossa rotina, todos os nossos dias, é fazer todo dia, né? Então a gente pode adotar o hábito de andar sempre com uma garrafa de água conosco. Isso eu vi muito lá na Europa, porque a água é cara, gente. Eu fui na Alemanha, era muito cara a água para comprar, assim. Aqui a gente tem o hábito de comprar, sei lá, na padaria, no mercadinho. Lá não dava, era tipo 3 euros, 2 euros uma garrafa de água, que dava, sei lá, 12, 13 reais uma garrafa de 500 ml. Então as pessoas, elas já se obrigam a andar com a sua garrafinha de água, né? Então é cultural. Aqui a gente não tem essa cultura, né? Pelo menos aqui de onde eu falo com vocês, não temos essa cultura de levar a garrafa d'água conosco, né? Tá, Lívia, tu falou da água, o que eu posso comer? Então, dá uma dica aí do que eu posso comer de alimento antes da corrida. Então, refeições pré-corrida. A gente pode optar por alimentos ricos em carboidratos, como aveia, frutas, pães integrais, o iogurte também. A gente vai evitar, então, antes do treino, né, refeições pesadas que podem gerar algum desconforto. Eu tenho intolerância à lactose. Eu posso consumir o produto zero lactose. Eu vou ficar mal. Então, eu já sei que eu não posso comer requeijão no meu pão. Então, eu vou lá, em vez de eu passar requeijão no meu pão, eu como um ovo a mais, eu calculo de uma outra forma aquela minha dieta. Então, eu como lá antes de treinar. Ou pão com mel, ou banana com aveia, ou pão com ovo mexido, ou uma tapioca de frango. Para vocês saberem o melhor para vocês, é nada mais, nada menos que consultando uma nutricionista, endocrinologista, para ajudar a montar um cardápio. Tá? Estou dando o exemplo do que eu consumo. Lembra que eu sou estudante de nutrição, né? Então eu tenho um conhecimento assim mais apurado sobre essa parte de nutrição também. Lívia, eu já corri. Eu preciso consumir um carboidrato no meio da corrida? Depende da duração da tua corrida. Se tiver até 1 hora, não precisa. Se tiver mais de 1 hora, quando der 40, 45 minutos, tu pode consumir um carboidrato em gel, uma mariola, né? Uma banana, uma batata, um pouco de refrigerante. Tudo isso entra numa estratégia também que é elaborado com a nutricionista. Depois da corrida, a gente precisa reabastecer o nosso corpo com proteínas e carboidratos para recuperação. Então, boas opções incluem um shake de proteína, frango grelhado com vegetal e arroz, uma salada de grão com legumes e feijão. Então, gente, são várias as possibilidades, tá? Entre em contato com a nutricionista, se já tem a nutricionista que atende ou não. Eu ainda não posso atender, né? Não sou formada, me formo no final do ano que vem. Neste momento, nós temos parceria com a Graziella, ela atende já os nossos alunos há 5 anos. Então, é uma nutricionista esportiva, né? Que atende e cuida de mim, dos nossos alunos com muito amor e carinho e monta um cardápio personalizado para cada pessoa. Então, já sabemos que a gente tem que tomar um café da manhã bom, a gente tem, se for correr de manhã, né? Fazer um pré-treino bom, o intra-treino se precisar, pós-treino, uma refeição, proteína, carboidrato, tá? Então, a gente nunca faz restrição de alimentos. Ah, comi demais hoje, eu não vou comer nunca mais nada na vida. Não. Tudo que a gente restringe gera uma compulsão. A gente tem que trabalhar com equilíbrio se a gente quer ter sucesso, né? Nesse processo de iniciação à corrida aliado à alimentação. Então, nada mais, nada menos que fazer pequenas refeições, né? A gente não come até aquela sensação de estar empanturrado. Faça pequenas refeições, tá? O metabolismo basal de cada pessoa é diferente. O meu, sem fazer exercício físico, é 1.600 calorias. Então, eu posso comer 4 a 5 refeições de 300 e poucas a 400 calorias. Então, não é uma quantidade muito grande, tá? Agora, vamos para o próximo pilar, que é o nosso pilar de número 4. Vou colocar meu relógio que eu acabei tirando aqui. Vou colocar, porque estava carregando um pouquinho. Enquanto isso, vamos falar sobre o nosso 4º pilar. O que é, Lívia? Então, meu 4º pilar. Já viram feio meu reloginho, não consigo ficar sem relógio, fico louca sem relógio. O 4º pilar, nada mais,
nada menos do que, vamos pensar, aquecimento. Já vimos que a gente tem que dormir, que a gente tem que comer bem, que a gente tem que tomar água, agora vamos aquecer. Antes da gente falar sobre o aquecimento, eu quero te falar, abrir um parênteses sobre as roupas de corrida, tá? A gente não falou, porque não é um dos 6 pilares essenciais, né? Lembra que a gente deve começar com o que a gente tem em casa. Mas essa calça aqui, ela tem uma baita de uma tecnologia e ela foi desenvolvida para nós, corredores. E pessoas que estão começando, né? Então, se tu for investir, tu pode investir numa roupa que vai te ajudar no que tu precisa, quer ver? Deixa eu levantar aqui. Nós vamos falar, gente, sobre o aquecimento. Então, eu já vou fazer de pé essa parte, tá? Deixa eu pegar aqui uma camiseta para te mostrar. O aquecimento, tá? Então, peguei uma camiseta aqui do grupo, aqui da lojinha. Deixa eu te mostrar para que serve essa calça, tá? O aquecimento, ele não pode ser negligenciado, entenderam? Não pode. Lívia, eu moro na Bahia, tá 50 graus. Que bom que tu mora na Bahia e faz calor o ano inteiro, mas tu precisa aquecer, tá? Não vai me deixar no vácuo e me deixar falando sozinha. Tem que aquecer. Levantou daí, vai aquecer. O que eu posso fazer de aquecimento antes de correr? 5 a 8 minutos já é o suficiente. Pode fazer educativos de corrida. Deixa eu botar mais pra frente. Então, a gente pode fazer lá joelho alto, né? O que mais eu posso fazer, Lívia? Chuta o bumbum atrás. Eu mostrei lá na segunda-feira. Se tu não lembrou, eu te mostro de novo, tá? Agachação. Corre no lugar. O que mais? Gira o quadril. Tem escada no teu prédio? Sobe escada. 10 vezes, 10 andares. Já, ó, aqueceu o teu corpo para te sair para correr. Por que eu devo fazer aquecimento? Pensa lá, tá? Eu vou até encenar para vocês. Tô lá sentada, tá? Vendo TV, mexendo no celular. Resolvi correr. Vou lá, vou correr. Saiu correndo. Coitado do teu corpo, tá? Ele acha, teu coração primeiro vai achar que vai infartar. Então, a gente começa a fazer o aquecimento como uma forma de sinalizar para o nosso corpo que a gente vai precisar dele lá na frente. Quando a gente começa a fazer uma atividade, a nossa frequência cardíaca, eu vou até ver quanto é que tá a minha, 104 batimentos, ó, só dos exercícios que eu fiz agora. A nossa frequência cardíaca começa a subir, o nosso corpo começa a entender que a gente não vai parar, né? Nesse caso, que a gente continua em movimento. Então, ele prepara o nosso corpo para o que vem pela frente. Lívia, eu posso fazer o quê de aquecimento? Esses exercícios que eu demonstrei, uma corrida mais leve, tá? Evita de fazer alongamento estático. O que é alongamento estático? Deixa eu te mostrar aqui. Evita, por exemplo, ó, puxar a perna e segurar. Não faz isso, tá? Tá alongando o músculo, nesse caso aqui o quadríceps, sendo que tu vai contrair depois. Então, Lívia, mas eu gosto de fazer. Dá uma puxadinha na frente, para trás, tá? Mas nunca dinâmico, nunca estático antes do treino. Estático pós-treino, combinado? Então, faz lá 5 a 8 minutos, sai para fazer o teu treino. Dias mais frios, cuidado, tá? Então aqui, ó, manga longa. Tem vários, aqui no grupo a gente tem vários, tá? Cada dia eu uso um modelo, um layout das nossas camisetas, tá? Ó, essa aqui é aquela mesma que eu tava segunda-feira, só na versão preta. Que diz atrás que você só vence amanhã se não desistir hoje. Então, usa lá, manga comprida. Lívia, não consigo. Eu posso colocar um corta-vento, um casaco? Pode, mas como é que eu vou fazer? Amarrar na cintura, fica sacudindo? Não, aí que eu te mostro a calça. Olha só, é uma calça de corrida, tá? Desenvolvida lá pela Corra Bem, nossa parceira. Faz bermuda, short, calça, faz tudo. Ó, vocês estão vendo aqui? Olha a mágica. Tcharam! Vocês estão vendo aqui atrás que eu tenho um bolso na minha calça? Sabe para que serve? Para botar o casaco, gente. Ah, essa vocês não imaginavam, né? Então, ó, só fica lá com um popozão, né? Bota lá, deu, consegue correr. Então, essa calça, essa roupa foi desenvolvida para isso. Pra gente, corredor, tem que levar o celular, tem que levar a chave. Aqui dentro tem mais um bolsinho, né? Então, aqui dentro tem mais um bolsinho que podia botar a máscara, chave do carro, né? Então, tem mais um bolso aqui, tem os 2 bolsos do lado. Para que servem esses bolsos, Lívia? Para te, inclusive, levar água. Lembra que a gente falou sobre a hidratação? Então, ó, inclusive, pode levar água. Não cai, Lívia, não cai. O bolso não esgaça? Não esgaça, tá? Então, para quem está assistindo a aula e quem é nosso aluno e entrar no projeto, tem desconto. Só manda mensagem, Lívia, eu quero o cupom de desconto, eu quero o site. E daí, vocês conseguem um desconto lá, tá? Vale muito a pena o investimento.
Estou começando, comece com o que tu tem. Depois, Lívia, eu quero, gostei, posso investir, me manda lá o link, me manda o cupom que eu uso lá, tá? Então, gente, em dias mais frios, roupa adequada, proteja as extremidades, tá? Então, bota lá uma touca, uma luva. A gente perde 70% do calor pelas extremidades. Então, dias mais frios, nada de sair de regata. Vai tirando a roupa e vai guardando, né? Então, tira a luva, bota no bolso, tira a touca, bota no bolso, tira o casaquinho, enrola, bota na bunda. Não negligencia. Quando a gente começa a fazer exercício físico, o nosso sangue, deixa eu só guardar a camiseta aqui. O nosso sangue, ele diminui o fluxo nessa região central e começa a se deslocar para a musculatura, para as regiões que a gente está utilizando. Então, num processo de aquecimento bem feito, teu corpo vai entender que tu está se mexendo, vai começar a mandar o sangue lá para as coxas, para os músculos, fazendo com que tu tenha um resultado melhor, né? Tu já não vai chegar com a musculatura fria, tu vai chegar aquecida para realizar a tua prática. Então, aquecimento importante, 5 a 8 minutos antes. O nosso próximo tópico que a gente vai falar é sobre a saúde mental. Lívia, o que a saúde mental tem a ver com a corrida? Tem a ver tudo, gente. Nós somos seres integrais. A gente não é só um corpo, a gente não é só uma máquina de trabalhar, a gente não é só um atleta, a gente não é só uma máquina de estudar. Nós somos seres integrais. As nossas emoções, elas estão sempre ali. Então, se tu quer ter sucesso em tudo na tua vida, tu precisa estar ciente das tuas emoções. Às vezes eu me sinto meio triste, não tenho vontade. Eu escuto muito aqui, gente, muito, muito, muito mesmo. Eu já comecei a correr e parei, não me senti motivado. Eu fiquei lá esperando a motivação vir. A motivação, ela não vem, gente. Vocês têm que ter a disciplina para fazer o que vocês precisam fazer. Se tu quer correr, você tem disciplina para ir lá e correr. Se tu esperar, a motivação ela não vai vir. Só que a gente deve entender o porquê que a gente não está tendo vontade de fazer uma atividade. Então, nada melhor que procurar auxílio profissional. A gente tem psicólogos do esporte, né, profissionais da área, para ajudá-los nessa caminhada. E é muito legal. Eu tive cadeiras de psicologia do esporte na faculdade de nutrição e na faculdade de educação física. Eu fiz 8 disciplinas de psicologias e foram, assim, cadeiras muito esclarecedoras para mim. Então, a gente aprendeu, inclusive, a fazer técnicas de visualização quando a gente vai participar de uma prova, a visualizar como é que vai ser na nossa prova. Se tu quer ganhar, tu te visualizar ganhando. Se tu quer terminar bem, sem cansar, tu visualizar, né? Óbvio que tu tem que treinar para aquilo, mas essas técnicas auxiliam muito. Então, se tu tá tendo dificuldade para começar, não só a corrida, mas qualquer projeto na tua vida, procura orientação profissional. Existem diversas plataformas, né? Eu sei que nem todas as pessoas têm condições de pagar terapia, mas tem diversas plataformas que vocês conseguem auxílio, né? Então, conseguem um atendimento psicológico com valores bem atrativos. O que a gente tem que ter é ciência. Se aquele dia tu não fez um treino porque tu tá cansado, porque tu dormiu pouco, né? A gente falou do pilar do sono, ou se isso é uma coisa frequente na tua vida. Se é uma coisa frequente, que tá sempre desanimado, desanimada, tu precisa procurar auxílio. Então, entender o que está acontecendo na tua vida. E a corrida, ela pode te ajudar a melhorar, então, desenvolver a vontade de viver de novo, melhorar a autoestima, te fazer sentir aquele gás para acordar. Então, vem comigo e vamos lá, que a gente ainda tem mais um pilar. Como é que vocês estão de água aí? Estão tomando água? A gente deve consumir pelo menos eu 2 litros por dia, então 4 dessas, né? Como já é de noite, eu já tô dando uma segurada aqui para não tomar muita água. Então vamos agora ao sexto pilar. Lívia, o que é o sexto pilar fundamental da corrida? Vocês não sabem? O nosso sexto pilar, ele anda ladinho a ladinho com a saúde mental, que é o autoconhecimento. É saber, né? Já acabei falando quase todo ele no quinto pilar, que era sobre a saúde mental, é a gente saber quando a gente está num dia bom, quando a gente não está, né? Tem aplicativos de corrida que eles permitem tu avaliar o treino. Então, o Garmin eu sei que tem, o Strava, tu consegue dar uma nota pro teu treino e classificar. Então, tu pode dar de 0 a 10 e botar lá, eu me sinto, o treino foi 6. Foi um treino leve, mesmo que o treino planejado tivesse sido um treino longo,
porque eu estava me sentindo bem. Daí a gente tem que pensar, né? Então, fazer uma visualização de por que a gente acha que aquele treino foi bom. Então, meu treino foi bom, dormi bem essa noite, me alimentei bem, né? Estou em paz com os meus pensamentos, né? Não estou sofrendo de ansiedade por nada. Então, o autoconhecimento, ele vai te permitir avaliar um treino de forma correta. Por exemplo, eu tenho lá um aluno que ele tinha 25 tiros de 400 metros para fazer. O pace médio dele, né, a velocidade média do quilômetro, era abaixo de 13,55. Então, era um tiro muito rápido. E o Gabriel, é o nome do rapaz, o Gabriel chegou para mim e disse assim, Lívia, eu tenho festa da minha empresa, né, fechamos um contrato e vou sair. Eu falei, beleza, vai. Vou comer uma churrascada, uma carne bem gorda. Eu falei, cuida, né, porque tem bastante sal, né, cuida para ver se isso não vai atrapalhar o teu treino. No outro dia, gente, 8 tiros, o guri vomitou. Aí, ele foi lá e classificou o treino no Treinos. A gente tem a plataforma, né, que também é integrada. Então, quem faz parte do projeto tem acesso ao Treinos, né? Ele botou o bonequinho vomitando, o emoji, sabe? Vomitando. Aí respondeu, desculpa, não te ouvi, acabei passando mal, a culpa não foi tua, os 8 tiros que eu consegui fazer eu rendi, depois disso eu morri. No caso, não consegui completar. Aí ele botou embaixo uma observação. Eu sei que em épocas normais eu teria rendido no treino, mas hoje não foi um bom dia, né? Foi uma escolha minha ter saído, ter comido a carne, ter bebido, não ter tomado água, né? Ter desidratado, ter dormido muito pouco e ter resolvido treinar. Então foi uma escolha minha e tá tudo bem. Então, gente, a gente tem que ter o autoconhecimento exatamente por causa disso, né? De forma inconsciente, quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem medo porque é novo. Então, a probabilidade de a gente dar sequência e continuar, se tu não tá em paz com os teus sentimentos, se tu não sabe exatamente que tu quer aquilo, então no nosso caso começar a correr, o teu corpo vai achar alguma forma de te boicotar. Então, tu tem que ter clareza. Olha, realmente o treino de hoje foi um treino difícil, né? No começo, os primeiros 20, 30, 40 segundos vão ser difíceis a gente correr, mas depois, na segunda semana, vai ficar fácil, na terceira, na quarta e assim por diante. A gente vai progredindo, né? Então, esteja ciente, né? Realmente foi um treino difícil, eu dormi bem, eu me alimentei bem, eu tomei água, eu aqueci bem, mas de 0 a 10, hoje eu vou dar 8 para minha energia com o treino. Então, vocês podem fazer um diário, anotar. Isso a gente faz muito com o paciente, nutrição recordatória, né? O que ele comeu, como é que ele se sentiu quando ele comeu, quando ele fez a escolha do alimento, como é que ele se sentiu depois de comer. Então, isso é uma ferramenta bem legal. O autoconhecimento. Então, vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje. Lembram comigo? Vamos ver, te faço um convite. Escreve aqui no chat os 6 pilares que a gente falou. Vou te dar uns minutinhos. Escreve aqui, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Tu sabe os 6 pilares que a gente acabou de falar? Não? Vou te ajudar. Falamos sobre sono, hidratação, alimentação, aquecimento, saúde mental e autoconhecimento. Então, falamos sobre os 6 pilares na aula de hoje. Na próxima aula, eu vou te fazer um convite. Este convite será para aqueles que querem evoluir na corrida, participando dos grupos de corrida que eu tenho e que queiram um acompanhamento diário de todas as atividades físicas com o objetivo de correr e usufruir de todos os benefícios que eu comentei nessas 2 aulas. Realmente, gente, é muito material, é muito conteúdo para entregar para vocês. Então, acabei fazendo assim o mais rápido, o mais importante, né, no meu ponto de vista, nessas 2 aulas. Mas não é somente isso que eu tenho para falar, né? A corrida é muito mais, então são muitos detalhes. Antes da gente fazer um fechamento, né? Então, antes de eu falar para vocês o que a gente vai fazer na terceira aula, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite é, se tu ainda não me segue lá no Instagram, que tu me siga, né? Então, segue o nosso perfil. Tem o meu perfil pessoal, né? Livia.slaviero, e o perfil da nossa assessoria, né? LS Run. Então, antes, né, da gente ir para a parte final da aula,
te faço convite para que tu siga, para que tu curta aqui o nosso canal, para que esse vídeo chegue para mais pessoas, né? O primeiro passo, gente, é o mais difícil. Então, para eu estar aqui gravando vídeo para vocês, né? Nunca imaginei, assim, que eu fosse demorar tanto tempo, porque faz muitos anos que eu quero compartilhar o meu conhecimento, né? Então, nos últimos 2 anos que eu tenho me dedicado, né? A gravar os vídeos, a fazer as lives, a me expor, né? A disponibilizar meu tempo para ajudar as outras pessoas, né? Então, eu te peço uma ajuda. Vai lá, curte, compartilha, manda esse vídeo. Se tu curtiu o que eu falei aqui, manda esse vídeo para mais pessoas, tá? Então, eu te faço outro convite. Lembra que eram 2? O segundo convite é para que tu faça de hoje até sexta, que é o nosso último encontro, que tu faça 1 quilômetro de corrida e caminhada no formato de como é o nosso treino dentro do projeto. Como é que é? Então, tu vai realizar um aquecimento, se tu assiste a aula, tu viu como é que a gente faz o aquecimento. Então, tu vai fazer o aquecimento, depois tu vai fazer 1 quilômetro nesse formato, 400 minutos. 400 minutos. Olha eu, 400 minutos, daria horas, né? 400 metros caminhando. Depois, tu vai correr 200 metros, caminhar 200 metros, correr mais 200 metros. De que forma que eu vou saber o que são 200 metros? De que forma tu vai fazer? Acompanhando através de um aplicativo de corrida. Tem vários gratuitos, tá? A gente gosta bastante aqui de trabalhar com Strava, S mudo, tá? Strava. Tu pode baixar de graça, criar uma conta, colocar lá corrida, marcar aquele 1 km. Depois tu vai compartilhar esse 1 km com a comunidade. Então vai compartilhar com nós, no grupo do WhatsApp. Se tu ainda não tá participando, vai lá e participa, tá? A gente não fica batendo papo no grupo do WhatsApp, é pontual. Ó, a gente tem aula tal, a gente tem conteúdo tal. Então, não é aqueles grupos que enchem de mensagem e fica tocando toda hora. Não, é grupo pontual com dica estratégica, tá? Então, vai lá, faça 1 km, compartilha. Na nossa próxima aula, então, no fechamento, né, dessa série de 3 aulas que eu fiz essa semana, a gente vai falar sobre a receita de sucesso de um corredor, seja ele iniciante, intermediário ou avançado. Se engana quem acha que corredor velho, né, corredor antigo, não erra. Vou te dizer que talvez eles sejam os que mais erram, né, por achar que sabe tudo e a gente nunca sabe tudo. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente está sempre aberto para aprender, né? Então, na última aula, a gente vai falar sobre isso. O que é uma receita de sucesso para eu ser um corredor de 80, 90, 100 anos. O que eu tenho que fazer hoje, né, para chegar lá? Então, para ter uma receita de sucesso, seja lá na preparação, no pré-corrida, no intra-corrida, no pós-corrida, se eu tenho que dormir. Então, como é que é uma receita de sucesso para te tornar um corredor de longo prazo e não de curto prazo, tá? Então, eu espero que tu faça o desafio lá de 1 quilômetro, compartilhe. Quem sabe não convida aquele amigo, vizinho, o chefe, o colega de trabalho, o namorado, namorada, e bota aí para se mexer junto contigo. Às vezes a gente é um instrumento que está aqui nesse momento para incentivar outras pessoas. Talvez o meu papel aqui seja te tirar da inércia, fazer com que tu saia, então que tu levante daí onde tu tá e tu fazer um exercício físico. Então, vamos lembrar de uma coisa, gente. Esse 1 km não é a competição de quem faz mais rápido, tá? Então, não se compara com... Se for com alguém junto, não se compara com outra pessoa. Cada um de nós somos seres únicos. Então, faz o melhor que tu pode dentro das tuas condições. Chegou desse 1 km, vai lá, alonga de um lado, alonga do outro, faz exercício de alongamento, também já aprendeu. Nos vemos, então, na sexta-feira, nesse mesmo horário, 8 horas da noite. Estarei aqui te esperando para te fazer um convite especial para te entrar na turma do projeto. Mas isso a gente conversa lá na sexta-feira, tá? Um beijo enorme no teu coração. Obrigada por ter ficado até aqui no final da aula. Nos vemos na sexta. Não esquece de me mandar lá quando fizer 1 km. Até mais! Tchau, tchau!